Que a graça e paz de Cristo esteja com todos. A gente está estudando o capítulo 1 de Romanos. Na aula passada a gente chegou até o versículo 17, onde a gente vê nos versículos 16 e 17 o principal tema de Romanos. Os versículos 16 e 17, eles são a chave para a gente entender o livro de Romanos. Então a gente já passou por isso, a gente já entendeu, já estudou a fundo sobre o Evangelho. E tem mais uma palavra-chave ali que eu não detalhei muito na última aula, que é justiça. E hoje a gente também vai falar um pouco disso ao longo dos próximos versículos. Para quem estava no acampamento ontem, sexta, já recebeu um spoiler aí, né, do Francisco. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez seja um pouco negligenciado. Então, nos próximos versículos, não só nesses versículos, nos próximos capítulos, Paulo ele vai trazer para a gente uma boa e uma má notícia. Só que ele vai começar pela má notícia. E essa má notícia é que todos são culpados. E o juiz está irado. Essa é a má notícia que Paulo vai falar nos próximos versículos. Muitas pessoas, elas se consideram pessoas boas. Pessoas que não mataram ninguém, não roubaram um banco, não maltratam a família, são trabalhadores, são bons vizinhos. Só que essas pessoas elas estão convictas de que não cometeram nenhum pecado escandaloso e por conta disso estão em paz com Deus. Mas a nossa dívida com Deus vai muito além de ter uma boa conduta perante a sociedade. E é disso que Paulo vai tratar. Então, entender e aceitar o que Paulo vai falar nos próximos versículos não é uma tarefa fácil. Gostaria que você imaginasse, por exemplo, você está com uma dor de cabeça e você vai procurar um médico. O que você espera que esse médico vá passar para você? Um remédio, né? Algo ali para resolver a sua dor rapidamente. Mas aí imagina que esse médico ele fala para você que você precisa fazer uma cirurgia urgente e que a sua vida está em risco. Esse é o choque que esses versículos podem trazer para algumas pessoas. Vamos ler então o versículo 18, Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nos versículos 18 a 32, o alvo principal vão ser os judeus, os gentios, só que esse assunto ele vai se estender até o capítulo 3, para a gente ver o quão importante ele é. Pode ser também um pouco difícil de entender esses versículos se a gente não tiver em mente uma estrutura sobre o que Paulo está falando. Então eu convido os irmãos a imaginar uma espécie de tribunal, onde os gentios estão sob julgamento e eles estão tentando se justificar e Paulo vai mostrar por que eles são culpados. Então imagina a seguinte pergunta: os versículos anteriores afirmam que o plano divino de considerar os homens justos foi revelado no Evangelho. Mas se Deus é Deus de amor e certamente não condenaria ninguém, existe alguma necessidade real desse plano? Essa é uma dúvida comum hoje, sincera, de pessoas que não entenderam o Evangelho. Existe realmente a necessidade desse plano todo que Deus fez? É uma dúvida sincera que pessoas têm. E a gente tem que entender isso, porque a fé, como a gente viu na aula passada, ela também envolve convicção. Então a gente precisa estar certo do que a gente entende do Evangelho. E a resposta de Paulo, como a gente vê no versículo 18, é que sim, existe uma necessidade, e é porque Deus ele é Deus de amor, sim, mas ele também é Deus de justiça. E a natureza santa e perfeita de Deus, ela não pode tolerar o pecado, porque o pecado é algo que vai contra a natureza de Deus. E além disso, Deus ele também estabeleceu uma punição para o pecado, lá no começo, o homem estava ciente. Tem uma punição ao pecado. E Deus, ele não é homem para que minta, ele não vai contra a sua palavra. Se ele estabeleceu essa sentença, essa punição precisa ser cumprida. Então,
Paulo fala aqui no começo do versículo 18, a ira de Deus. Esse é o assunto que talvez seja negligenciado, talvez até por conta da dificuldade de conciliar as ideias de um Deus de amor e um Deus de ira. Só que ainda no versículo 18 vai mencionar, se revela do céu. Paulo não está inventando isso aqui, é uma revelação divina. E a gente viu lá nos versículos 16 e 17 que a justiça de Deus foi revelada, o evangelho de Deus. E aqui vai falar que a ira de Deus também foi revelada. O problema da coisa, talvez, seja relacionar a ira de Deus com a ira humana. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A ira humana, ela leva ao pecado por conta do egoísmo, por conta do ciúme, por conta da inveja e por aí vai. Existem muitos exemplos que a gente pode tratar disso, mas acho que o mais óbvio, o mais fácil da gente entender é o exemplo de Caim. Caim, ele se ira e mata o seu irmão por causa de ciúme. E o que Deus fala para ele? Eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, Caim, ele negligenciou o conselho de Deus, ele deixou o pecado dominar, e diante daquela ira que ele sentia, ele mata o seu irmão. Isso também não significa que a ira humana é justificável. Alguém pode ler lá em Mateus 5, 22? Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno. Então a gente vê em Mateus que sim, a ira humana ela está sujeita a julgamento, e a ira nesse contexto aqui, se a gente pegar o original, ela vem de orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar enfurecido. Já voltando lá para o versículo 18, quando aplicada a Deus, ela tem uma origem um pouco diferente, orge, que basicamente a gente pode entender como uma reação divina ao mal, né? Ela representa o posicionamento de um juiz, e como um juiz, ele não pode deixar o mal impune. Alguns comentaristas também, eles veem essa ira que Paulo cita como algo totalmente impessoal, para tentar justificar essa ideia. Mas acontece que as leis de Deus, elas são uma expressão de quem Ele é. Então, o pecado, ele é um ato pessoal contra Deus. E sendo um ato pessoal contra Deus, a resposta desse pecado, ela vem sim diretamente de Deus. E a gente também às vezes associa a ira de Deus à ira vindoura. A gente vê isso, alguém pode ler em 1 Tessalonicenses 1:10? 1 Tessalonicenses 1:10. Então, lá em Tessalonicenses vai falar sobre a ira vindoura, que é sobre o julgamento lá no último dia. Só que no versículo 18 aqui, a gente vê que Paulo está usando o verbo no presente. Se revela do céu contra toda impiedade. Então, essa justiça, essa ira que Paulo está falando, ela não é um evento passado, ela não é um evento futuro. Ela é um efeito ativo e constante. A ira de Deus, ela o tempo todo pesa sobre aqueles que não obedecem. Então, vale a gente se perguntar, se nesse exato momento eu me encontrasse com Deus, qual seria a minha sentença? O que Deus tem preparado para mim se eu me encontrar com Ele nesse exato momento? É por isso que a ira de Deus, Paulo vai falar, é um efeito ativo e constante. Também vai falar ali sobre impiedade, que significa fazer pouco caso de Deus, e injustiça, que é fazer mal entre as pessoas. Então a gente vê que esse versículo 1 está englobando tanto o pecado contra Deus, contra o próximo, contra o meu irmão.
Então, Deus ele não é passivo a nenhum tipo de pecado. Tá, mas a lei dos judeus ela não foi escrita para os gentios, ela foi escrita para os judeus, né? Então, o que os gentios falharam em cumprir, né? É um argumento interessante. Por que Paulo está falando para os gentios que eles são culpados? O que eles falharam em cumprir se a lei não foi para eles? E aí a gente vê a resposta lá nos versículos 18 e 19. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhes manifestou. Então, Paulo está falando aqui de uma verdade que foi revelada aos gentios também. Talvez não tenha sido necessariamente toda a verdade, mas Deus partilhou sim com os gentios alguma verdade. E é por isso que eles vão ser julgados. Algumas referências prévias aos próximos versículos, vou fazer aqui. No versículo 25, ele vai denominar a verdade de Deus. No 21, vai falar, tiveram conhecimento de Deus. E no 32, sabiam que quem pratica o mal merece o castigo. Então, os gentios eles estavam cientes de alguma verdade que vem de Deus e que eram passíveis de julgamento, passíveis de punição. Existem duas formas como Deus vai revelar a sua própria pessoa e a sua vontade. No versículo 20, ele vai citar através da criação. E no capítulo 2, mais para frente, a gente não vai estudar hoje, através também da consciência. A gente pode acrescentar também algumas revelações especiais para desmistificar a ideia de que Deus não tinha interesse pelos gentios. Existem muitas indicações contrárias a isso, de que Deus não tinha interesse nos gentios. Eu vou citar alguns exemplos aqui. O primeiro é Melquisedeque. Melquisedeque ele era chamado sacerdote do Deus Altíssimo e ele não era descendente de Abraão. A gente vê isso lá em Gênesis 14. Em Números 24, a gente vê lá sobre Balaão. O Espírito de Deus veio sobre Balaão, e Balaão não era israelita. Jonas também, Deus envia ele para pregar para uma cidade gentílica se arrepender. Então Deus estava se preocupando com aquela cidade de gentios. Naamã, que foi curado da lepra, era um soldado gentil. Os magos gentios que ficaram de alguma forma sabendo do nascimento do Messias, eles tinham conhecimento dessa verdade. Então, a gente não tem como ter absoluta certeza de como, quando, onde Deus se revelou aos gentios, mas isso aconteceu. E sabemos de duas coisas. A revelação de Deus ela nunca foi vaga ou incerta. No versículo 19, eu vou ler agora numa tradução, na tradução VFL. Porque o conhecimento a respeito de Deus está bem claro aos homens, pois o próprio Deus deixou este conhecimento claro a eles. Essa tradução, ela deixa bem óbvio que Deus deixou claro alguma verdade aos gentios. É por isso que eles são culpados. E no versículo 18, a gente vê que os gentios, eles detiveram essa verdade. Então, talvez não tenha sido tanto quanto os judeus, mas eles receberam sim alguma luz e, infelizmente, eles decidiram extinguir essa luz. Eles não quiseram passar adiante e é por isso que eles são culpados. Tá, mas eu vou fazer mais uma pergunta agora, do lado dos gentios. Talvez Deus tenha se revelado a alguns gentios aqui e ali, mas não tem como saber precisamente a respeito dessas revelações. É justo que todos os gentios, em toda parte, seja culpado? Vamos ler o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus ele deu duas revelações de si mesmo. A natural, através da sua criação. O próprio ato de contemplar a criação de Deus revela o próprio Deus. E ele também deu uma revelação sobrenatural através da sua palavra. Davi ele fala sobre isso lá no Salmo 19. Alguém pode ler o Salmo 19? Versículo 1.
Leide, deixa aberto aí que eu vou pedir para você ler mais um também. Então, aqui no versículo 1 a gente vê a revelação natural, que acontece através da contemplação da criação. Aí você lê o versículo 7 também? E aí o versículo 7 ele já vai tratar da revelação sobrenatural. Só que vamos focar na revelação através da criação, que Paulo cita no versículo 20. O que Paulo está propondo é o seguinte: imagine esse microfone aqui. Esse microfone não é algo que a gente encontra na natureza, né? Eu não vou sair na natureza procurando onde que eu vou encontrar um microfone. Por quê? Quando a gente olha para um objeto desse, a gente pressupõe que alguém fez esse microfone. Não é algo que a gente encontra naturalmente por aí. Alguém foi responsável por criar esse microfone. Então, o objeto, ele pressupõe que alguém criou esse objeto. Só que, vamos se aprofundar um pouco mais nessa questão? Alguém pode ler em Hebreus 3, 4? Três, 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então, esse microfone ele foi feito por mãos humanas, só que a gente vai chegar em um ponto em que o homem ele não tem o poder de criar como Deus. O poder da criação ele é um atributo reservado a Deus. Existe uma frase conhecida de Lavoisier, que é considerado o pai da química moderna, que diz: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O poder da criação ele é um atributo reservado a Deus. O homem ele não tem a capacidade de criar. Esse microfone, como eu falei, ele é composto por matérias-primas, dos quais se a gente parar para pensar, quem é que criou? Então, o homem não é capaz de criar matéria-prima. Então, através desse raciocínio, a gente pressupõe que existe um Criador que é soberano, que transcende a própria criação. É isso que Paulo ele quer dizer nesse versículo. Só que o intuito de Paulo nesse versículo não é necessariamente provar a existência de Deus, mas mostrar que Deus ele é revelado através da sua criação. Então, através disso, nós conseguimos perceber e discernir o Criador. Além disso, Deus ele também estabeleceu uma ordem natural para as coisas. Por exemplo, o ciclo do dia, se a gente parar para pensar, ele segue exatamente a mesma ordem desde que Deus estabeleceu essa ordem natural. A gravidade é outro exemplo. Se eu soltar esse microfone aqui, acho que todos sabem o que acontece com ele, né? Porque é uma lei da natureza que dizem, né? Então, existem leis, existe uma ordem natural para as coisas. Então, a gente vê que necessariamente existe quem tenha estabelecido essa ordem, que é uma característica de Deus. E se Deus estabeleceu essas leis naturais, a gente também pode concluir que Ele estabeleceu leis morais e espirituais. Então, Paulo ele vai mostrar para a gente, através disso, o quê? Que nós somos, sim, julgados pelos nossos pecados, porque Deus ele estabeleceu padrões morais também para a gente. A gente poderia até aprofundar bastante nessa questão, mas acho que deu para entender que Paulo ele mostra como que Deus se revela aos gentios através da sua criação. Então, é isso que responde o argumento. É por isso que os gentios, eles são sim culpados pela sua desobediência. E aí vamos para a próxima pergunta. Mas você está sendo muito severo, por quê? Com certeza nem sempre foi possível conhecer a Deus. E aí Paulo vai continuar lá no versículo 21 e 22. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando por sábios, tornaram-se loucos. O problema dessa pergunta é que não foi a falta de oportunidade de conhecer a Deus. O problema é que as pessoas não quiseram conhecer a Deus, não quiseram obedecer a Deus. Por ignorância, as pessoas se recusam a reconhecer a glória de Deus que se manifesta na sua criação. Por ignorância, elas deixam de dar graças a Deus, apesar de estar usufruindo de tudo que Ele deu para a gente.
As pessoas vivem, elas respiram o ar que Deus nos deu. Elas usufruem da luz do sol que Deus nos deu. E alguém pode ler em Mateus 5:45? Deus, ele nos deu tudo isso, mas algumas pessoas, elas se recusam a serem gratas a Deus, apesar de estar usufruindo de tudo que ele deu para a gente. No versículo 21 vai falar: se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, porque quando nós desconsideramos Deus, tudo perde o sentido. Sabe aquelas perguntas profundas? Qual o sentido da vida? De onde viemos? Para onde iremos? Essas dúvidas, elas surgem de um vazio, que é a ausência de Deus, porque as pessoas, elas perderam o sentido, elas estão perdidas, confusas e sem rumo. E aí no versículo 22 fala: tornaram-se loucos. Alguém pode ler Jeremias 10:23? 10:23. Não cabe ao homem definir o próprio rumo. Deus, ele é o fator que dá sentido à nossa vida, porque sem Deus nós não entendemos qual é o nosso propósito, nós não entendemos de onde viemos e nem para onde iremos. E a insensatez humana, ela vai ainda além disso. Vamos ver o versículo 23 e depois o 25, vou pular o 24. No 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. No 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O ser humano, por natureza, ele tem a necessidade ou o desejo de adorar. Só que depois que ele abandona a Deus, o que ele faz? Ele preenche essa necessidade criando ídolos para que ele possa adorar. Então no versículo 23 ele vai citar: criam ídolos com barro, metal, madeira, e depois adoram essa criação. E alguém pode ler Jeremias 10, do 3 ao 8? Do 3 ao 8. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque madeira, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro lhe enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não o possível. Os ídolos são como espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer o mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso é a ti devido. Porquanto todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. O profeta Jeremias, ele já chamavam essas pessoas de estúpidos e loucos. Elas adoravam algo que não podia falar, que não podia andar, e ao invés da glória do soberano Deus, elas preferiram uma imagem completamente inútil. Esse foi o nível de insensatez que a humanidade chegou com a idolatria. Elas preferiram trocar o Criador soberano por uma imagem completamente inútil,
que não consegue nem andar. No versículo 23, ele menciona, homem, isso porque os romanos, eles adoravam a César. Os deuses gregos, eles tinham forma humana. Também vai falar de aves. Os egípcios, por exemplo, adoravam pássaros. Um exemplo era Ibis. Quadrúpedes também vai falar no versículo 23. Os egípcios, eles adoravam até o touro. Os judeus, eles já se prostraram também diante de um bezerro de ouro. Vai falar de répteis. Os assírios, eles adoravam répteis. Mas isso não se limita só ao tempo antigo, não se limita só àquele contexto de Paulo. A veneração de imagens, infelizmente, ela ainda é comum hoje. E as pessoas, elas preferem algo que elas podem ver, que elas podem entender, do que o próprio Criador. Isso me remete também à história das pragas do Egito, porque sabemos que o povo egípcio também praticava muita idolatria, tinham muitos deuses falsos, e Deus, através das pragas do Egito, ele confronta essa concepção dos egípcios. Ele mostra que ele é soberano sobre a criação. Os egípcios, eles adoravam o sol como um deus, mas para o soberano Deus, o que é o sol? Só mais uma criação. Deus ali, ele revela o seu poder, ele revela a sua soberania. A idolatria, ela não se limita só a imagens e esculturas também. A gente vê pessoas que adoram, por exemplo, o dinheiro. Pessoas que elas se dedicam tanto a acumular riqueza que deixam Deus em segundo plano ou até ignoram completamente. A gente vê pessoas que idolatram outras pessoas, famosos, ídolos, ou até uma pessoa por quem ela é apaixonada. A gente vê também pessoas que idolatram a si mesmo, que se colocam como mais importante do que Deus. Vamos ler do versículo 24 ao 28. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. A gente vê nesses versículos aqui um padrão. Paulo, ele cita 3 vezes Deus os entregou. Ele fala isso nos versículos 24, 26 e 28. Vamos ver em cada versículo qual foi o motivo disso. No versículo 24, ele está falando isso por causa da idolatria, que a gente acabou de ver. No versículo 26, ele está se referindo ao versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E no versículo 28, ele fala, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Em resumo, o motivo é a recusa do conhecimento de Deus que resultou na idolatria. O significado de entregar nesses versículos é a mesma palavra que a gente vê lá em Marcos 15, 1. Alguém pode ler? Marcos 15, versículo 1.
percebeu aqui no final? Levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então, a palavra entregar que a gente vê aqui em Romanos é a mesma origem ali. Então, assim como Jesus foi entregue para ser julgado, Deus ele também permite que nós sejamos entregues. Só que entregar, essa palavra ela pode passar uma ideia de que não se tem mais interesse por algo, de que não se importa mais com alguma coisa. Mas a gente sabe que Deus, ele se importa sim com o pecador. Apesar de ele permitir que o pecador ele seja entregue ao pecado e sofra a punição, essa não é a vontade dele. A gente vê lá em 2 Pedro 3,9, alguém pode ler? 3,9. Então, tem algumas traduções, elas procuram justamente não deixar aberta essa interpretação, dizendo Deus deixou-os ir embora, ou seja, permitiu, para evitar o entendimento de que foi um abandono porque Deus não tinha mais interesse. A gente sabe que isso não é verdade. Então, Deus ele não vai impedir ninguém de rejeitá-lo, mas Ele também não vai impedir de que soframos a punição por isso. Em Gálatas 6, 7, alguém pode ler? Então vai falar lá, né, que de Deus não se zomba. O que eu planto, eu vou colher. Eu vou ser julgado pelos meus atos. Deus ele permite sim que eu me entregue ao pecado se é o meu desejo. Ele não vai me impedir disso. Mas se é isso que eu escolho, então eu estou escolhendo consequentemente a punição. Isso me lembra também a parábola do filho pródigo, onde o pai ele permite que o filho escolha o caminho que ele vai trilhar. E o que o filho escolhe? Ele torna a sua vida em um chiqueiro. Ele se afunda, ele chega a um estado terrível, deplorável. E quando ele volta para o pai está lá esperando ele. O pai ele está de braços abertos e ele celebra a volta do filho. É isso que Deus ele está esperando da gente. Ele permite, sim, que nos entreguemos, se é o que nós queremos, mas Ele está de braços abertos esperando a gente. Não é a vontade dEle que a gente se entregue ao pecado, não é a verdade que a gente sofra. Isaías 59, 1, 2, alguém pode ler? Um e 2. Amém. No capítulo 1, são abordados dois exemplos de depravação dos seres humanos. O primeiro é um exemplo bem específico, é sobre a imoralidade, nos versículos 24 e 27, que trata disso. E o segundo é um pouco mais para frente, do 28 ao 32, que é um conceito mais geral, que a gente pode resumir a iniquidade. Mas sobre imoralidade, que é tratada no versículo 24, a gente vê lá imundícia ou impureza, dependendo da tradução, que pode ser tanto física como moral ou cerimonial, no significado da palavra, mas pelo contexto aqui a gente entende que Paulo está falando de impureza sexual. É nesse sentido que Paulo está falando. No versículo 24 também cita concupiscência, que significa um forte desejo.
geralmente, não necessariamente sempre, mas a maioria das vezes associado a um desejo mau. E então o assunto aqui é imoralidade sexual, ou seja, prostituição, e ele vai detalhar que esse é um forte sinal de afastamento de Deus. Naquele contexto, maior afastamento de Deus resultava em maior permissividade sexual, maior demanda por liberdade sexual e maior desordem. Naquele contexto ali, existiam os templos pagãos, onde as pessoas que adoravam ídolos também praticavam muita prostituição. Isso não só no culto delas, mas também no cotidiano. É disso que Paulo está falando. Só que também a gente vê que não se limita só a esse contexto, porque se a gente parar para analisar nos dias de hoje, a gente vê esse tipo de coisa sendo promovida nos livros, nos filmes e talvez até principalmente nas músicas, incentivando esse tipo de prática errada como algo normal e algo esperado por pessoas e até mesmo jovens. Então, será que os dias de hoje eles são tão diferentes de como era ali para Paulo, nesse contexto? Então, no capítulo 1, aponta a imoralidade sexual como uma desonra ao próprio corpo. E no capítulo 12, lá mais para frente, Paulo vai desafiar a apresentarmos nossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Em outros contextos também vai falar, o corpo é templo do Espírito Santo. Vai falar sobre glorificar a Deus no nosso corpo. E vai falar, o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Assim, no versículo 24, a gente vê que ele é antecedido por comentários acerca da manufatura dos ídolos, e no 26 vai falar sobre a idolatria, sobre a adoração dos ídolos. Então, é por isso que a gente entende que o versículo 25, deixa eu ver. O versículo 24, ele está ali entre dois versículos que estão falando sobre idolatria, então é por isso que a gente entende que Paulo está falando ali também sobre aqueles templos pagãos que praticavam imoralidade sexual. Vamos ler no versículo 26 ao 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Acredito que aqui não haja absolutamente nenhuma dúvida do tipo de pecado que Paulo está falando. Homossexualidade, o sexo entre dois indivíduos do mesmo gênero. E essa prática homossexual, ela era tão comum no contexto de Paulo, que a maioria dos primeiros imperadores romanos praticaram homossexualidade. Esse talvez seja um dos pecados mais difíceis ou delicados de se pontuar, porque talvez para uma pessoa que está sujeita a esse pecado, ela entende como um ataque pessoal à sua identidade ou natureza. E grave bem, natureza, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque quando a identidade de uma pessoa é afetada, parece que a renúncia ela é mais pesada, né? Parece que renunciar aquilo é mais difícil. Definitivamente, esse não é o único pecado associado à identidade, mas é talvez o que mais aperte. E por isso talvez seja um dos mais difíceis de engolir. Só que Paulo ele vai dizer nesses versículos que, pelo contrário, a homossexualidade em si é contrária à natureza humana, né? Então, entenda que natureza aqui, quando a gente fala de natureza, a gente está falando da ordem natural que Deus estabeleceu lá no princípio. Então, a homossexualidade, ela como qualquer outro pecado. Ela é uma inclinação contra aquilo que Deus
que Deus estabeleceu para nós, contra os preceitos de Deus. Isso não significa, então, que pontuar esse assunto seja um ataque pessoal direto a uma pessoa. É um pecado como qualquer outro que exige igualmente renúncia. E Esse é o capítulo, de longe, o meu capítulo favorito de Romanos. E essa relação é muito importante que Paulo faz. Ele primeiro, lá no versículo 23, ele fala que eles não adoraram, eles se tornaram tolos. E por eles depois se tornarem tolos, eles começaram a adorar animais, e daí vai... E literalmente é uma sequência decadente. Começa com homens, depois vai para quadrúpedes, depois aves, depois vai sendo uma queda. E existe também, e você vê que depois disso, qual é o resultado deles adorarem isso? Eles começaram a praticar esse tipo de relações que são paixões infames, conforme o texto fala. Às vezes a gente tenta atacar o problema, falando, o problema é que quando você já está aqui, é resultado de você ter afastado de Deus. A grande solução, no caso, não é criticar, no casamento disso, casamento de homem com homem. Isso é o resultado, é a mesma coisa da gente criticar a nata do leite. Nossa, olha quando a nata está surgindo. O problema está no fogo. A gente precisa acabar com o fogo que está gerando a nata do leite. E aqui o Paulo ele faz exatamente isso. E você vê que o pior de tudo não é o homossexualismo. Vai vir, claro, eu acho que você entra nessa parte, ainda vai para todas as maldades, porque essa não é a pior das maldades. Ainda tem um monte de coisa que é muito pior, que o ser humano vai afastando cada vez mais, vai ficando pior do que o animal. É absurdo. E é muito legal ver essa relação dele de causalidade. Uma coisa gera outra. E Deus abandona, assim, o homem quer se abandonar, Deus abandona o homem. Não é que Deus queira abandonar, é muito legal essa relação. sim, como aí eu também mencionou, lá no versículo 27, né, vai falar, se inflamaram em sua sensualidade. O que isso significa? Permitir que a lascívia fuja do controle. Lembra lá do exemplo de Caim, quando Deus fala para Caim, eis que o pecado bate à porta, cumpre a ti dominá-lo? É a mesma situação, é a questão de, o pecado ele está ali, cumpre a pessoa dominar ou não esse pecado, ela tem essa escolha. Então, existem aquelas dúvidas, né? Se é contra a natureza humana, então por que os homossexuais têm esse desejo? Por que Deus os fez assim? Mas, muito pelo contrário, a natureza humana, conforme Deus estabeleceu, ela não é assim. Todo pecado, toda inclinação contra o que Deus estabeleceu, vem como posterior, vem como produto da nossa falha. Não é a causa, é a consequência. Os próximos versículos, Paulo vai fazer uma listagem enorme, muito grande de pecados. Então, não vai dar tempo de tratar tudo hoje. Então, a gente vai parar por aqui hoje e na próxima aula a gente se aprofunda mais nessas questões. Amém?